Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Reverendo Eliezer Carvalho aqui em mais um podcast da Rádio ADN Web, e nós estamos aqui para continuarmos a série Milagres. Reverendo Eliezer Carvalho, na retaguarda, ali na filmagem, a missionária Doris Ney, e fazendo parte também da nossa equipe de podcast está a pastora Claudilena, que está hoje assistindo o podcast. Prazer ter a equipe do podcast aí presente, que tem sido uma bênção, está crescendo a cada dia no nosso YouTube. Então nós agradecemos os nossos internautas por estarem assistindo os nossos podcasts aqui da Rádio ADN Web. Hoje temos o prazer de receber para a entrevista do nosso podcast Milagres, a pastora Ana Maria Machado, pastora Ana Maria, que é pastora da Assembleia de Deus Nacional em Cornélio Procópio, na Vila América, e ela vai se apresentar melhor, claro, e ela também faz parte da diretoria da ADN Nacional. Então a paz do Senhor, pastora Ana Maria. E agora, irmã, fique à vontade, tá bem? Para cumprimentar os irmãos. E aí já fique à vontade para começar aí os seus testemunhos, porque eu tenho certeza que serão bênção. Fique à vontade. Amém, amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria que eu venho aqui, trazer alguns pontos da minha vida que vai trazer para você ali uma edificação, Bom, meu nome é Ana Maria Machado, tenho 50 anos, não nasci num lar evangélico, nasci num lar que não tinha conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Nós viemos de uma classe muito pobre, Os meus pais, perdi minha mãe muito nova, minha mãe faleceu, eu tinha apenas 4 anos, E logo após o falecimento da minha mãe, meu pai passou a nos distribuir, digamos assim, um para um lado, outro para o outro, E como já ouvi muito de alguns familiares que eu era a ovelha negra da família, por ser a mais rebelde, meu pai me colocava numa casa de uma família, eu não ficava, eu voltava para casa do meu pai. Meu pai arrumava outra família, eu fazia birra para eu voltar para casa do meu pai. E a gente teve uma infância muito difícil, Uma infância, assim, a gente começou a trabalhar cedo, Comecei a trabalhar muito nova, na roça, muito pequena mesmo, 7, 8 anos trabalhando, E chegou um período da minha idade de 12, 13 anos que eu comecei a me sustentar sozinha, Comecei a trabalhar muito nova, e a gente, quando é nova, a gente não tem o conhecimento da palavra de Deus, a gente faz coisas que ali, digamos que não tem nada que edifica a gente, mas para mim, eu achava que estava sendo bom, Fui uma adolescente muito rebelde, Não tinha muito ali, não tinha juízo nenhum, E comecei a trabalhar muito nova, e nesse período eu fui crescendo, fui mãe muito jovem, fui mãe pela primeira vez com 15 anos de idade, de uma filha minha, da Priscila, que veio a falecer com 6 anos de idade, Perdi ela com 6 anos de idade, o Senhor recolheu, E logo depois me tornei mãe de novo, e na minha adolescência eu não tinha juízo nenhum, eu era totalmente irresponsável, não tinha nenhum pingo de responsabilidade, E também, mas Deus, quando Ele tem um propósito na vida da gente, Eu fui para a igreja nova também, fui bem nova para a igreja, mas não fui por Jesus, Já que é um testemunho de vida meu, Sim, fique à vontade. Não fui por Jesus, fui por causa do namoradinho na igreja, Mas eu creio que Deus ele tem os meios de trabalhar que a gente não entende, E ali, fui por causa desse jovem, fiquei 1 ano na igreja, 1 ano permaneci na igreja. Mas naquela época a igreja ela tinha muita doutrina, assim, usos e costumes, Eram muito rígidos os usos e costumes.
né? E eu comecei a trabalhar numa firma chamada Canedo. Não sei se o pastor vai lembrar. Lembro. Da Canedo, trabalhei lá, né? E lá você tratava com várias, só mulher, né? E onde tem mulher o negócio é complicado, né? Muita mulher, né? E ali eu comecei a ver as meninas passarem batom, tirarem sobrancelha. E na época minha ali da igreja, os usos e costumes eram muito rígidos, não podia se fazer nada, cortar a ponta do cabelo, não podia passar batom, saia jeans não se usava, era saia, eu me lembro até hoje, o meu primeiro conjunto que eu comprei, com o meu primeiro salário ali de registrado ali, foi um conjunto seda javanesa, né, que era um ombreiro muito grande, o ombreiro era longo, usava muito, né, isso. E aí eu fiquei um período na igreja, mas aí lá nesse trabalho meu, eu comecei a desviar meus olhos, né? Deus já tinha me tratado dentro da igreja, né? Aquele início meu que foi por causa de um jovem, o Senhor começou a tratar, fui ali, recebi o dom do batismo do Espírito Santo de falar em línguas, né? Na época era o pastor Takayama ainda, recentemente ele faleceu, né? E no culto que ele foi, teve esse revestimento de poder na minha vida, né? E só que daí a gente, como a gente é nova, a gente não vigia, né? E o vigiar não vem só para os novos, vem para nós velhos também, né? Velho não, né? Mais experiente. E eu acabei ali não vigiando, acabei me afastando da presença do Senhor, né? E fiquei 15 anos afastada. 15 anos, né, afastado da presença do Pai, né? E nesse período o inimigo ele me massacrou, ele fez o que ele quis, né? Porque foi um período longo, né? Bem longo, né? E eu tive a misericórdia de Deus presente na minha vida, porque o inimigo ele tentou por diversas vezes ceifar a minha vida, mas Deus tinha um propósito para mim adiante ainda, né? E depois eu conheci o pai dos meus filhos, né? Que é o Leonardo e o Fabrício são meus filhos. Fui morar com ele, fiquei 9 anos morando com ele, né? Mas chegou um período ali, a gente se separou e eu fiquei durante 3 anos sozinha. E aí eu conheci o meu esposo, o evangelista Maurício, né? A gente se conheceu e logo de início já fomos morar junto. Né? Fomos morar junto e ali nesse período que a gente estava sem ter Jesus na nossa casa, a gente passou por uma privação muito grande, né? De situação financeira, né? A gente chegou ali, bem dizer, quase fome. A gente, às vezes comia só macarrão puro, né? Uma semana cortava água, outra semana cortava a luz, né? E a gente com o coração endurecido. Eu me lembro que tem a minha mãe de fé, que eu costumo dizer que é minha mãe de fé, a Rosângela, ela era minha vizinha, ela era da igreja, né? Uma mulher muito temente ao Senhor Jesus, né? Hoje, infelizmente, ela é cega devido ao diabetes dela. E ela ia todo dia na porta da minha casa me chamar. Mas eu ali, todo dia que eu estava ali, eu ligava o rádio alto, tinha aqueles aparelhos de som, antigamente, aqueles 3 em 1, né? Eu ligava no último, eu ficava quietinha, eu falava, lá vem caminha de novo, me atazanasse as paciências para ir para a igreja. E o cigarrão na boca, né? Parecia uma chaminé, velho, pitando que não parava mais. Aí no outro dia, que era o outro dia de culto, ela vinha, eu ficava bem quietinha, eu trancava a casa, eu ficava bem quietinha, né? Mas aí eu não aguentei, né, de tanta insistência dela, ela, né, me chamou, eu acabei indo, né? Mas fui assim, dura e voltei dura. Né? Fui para não aguentar mais ela me chamar, né? E Deus, ele tem, quando Deus tem um propósito dentro da gente, a gente acha que a situação difícil é simplesmente uma situação difícil, mas é o Deus já trabalhando para nos resgatar, para que Ele venha agir naquilo que Ele tem no propósito para nossas vidas, né? O Maurício estava trabalhava no negócio na época, ele ficou desempregado também, a gente passou muita dificuldade, mas aí Deus levou ele para Curitiba, nesse período levou ele para Curitiba, e para que eu pudesse voltar para a igreja, né? Nesse período, para que eu pudesse voltar para o Senhor Jesus, né? E
E eu lembro que nessa ida que ele estava em Curitiba, né, ele ficou acho que uns 15 dias mais trabalhando lá em Curitiba. Eu falei, Maurício, eu estou indo na igreja, quando você vier, você vai também. Não, eu não vou para a igreja, eu não vou, porque eu não era convertido, né? Sim. Ele amava tomar uma cerveja, até tomar um conhaque, né? E eu fumava, nós dois fumávamos muito, eu não fumava mais, né? Falei, não, mas eu vou, você vai também. Eu não vou. Falei, não, você vai. Quando você vir, nós conversamos. A gente vai conversar quando você vier em casa. E ele veio, né? E eu insisti bastante, ele relutou bastante, não quis ir, mas quando Deus está ali na nossa vida, quando a gente dá lugar para o Espírito Santo, Deus ele trabalha. Por fim, ele aceitou ir, muito endurecido, aceitou ir. E eu lembro que a gente estava numa campanha, se não fala a memória, ia iniciar uma campanha ECOS, uma coisa assim, eu não lembro o nome da campanha, né? E nessa campanha ali, a gente fez, né? E a gente ficou 1 ano indo na igreja, né? Como a gente não era casado, né? E a igreja tem ali as suas regras, suas normas, que teria que ser casado no papel. Eu fiquei 1 ano indo sem participar de nada. Naquela época, assim, era muito rígido, né? Nem para ensaiar, para nada, né? Para nada. Eu lembro que era o antigo pastor Antônio Sinafone, que já é falecido também, né? Às vezes eu faltava no culto, ele falava assim, Ana, por que você não vem no culto? Ah, pastor, não aguento mais, né? Não quero tomar ceia, eu quero cantar com as irmãs, eu não posso. Ele falou, quanto tempo demorou para nascer? 9 meses. Então, aguenta. Não é desistindo que você vai, né? Mas persiste, tem que vir nos cultos, não pode faltar, tem que vir no culto de Santa Ceia, tem que se mostrar firme que Deus vai te honrar, né? E aí nós fizemos essa campanha, né? O Maurício ia sair concurso naquela época da prefeitura, né? Ele não tinha dinheiro, eu acho que era 15 reais, se não me engano, 15 cruzeiros, não lembro quanto tempo, muito tempo atrás, não lembro o que era naquela época o dinheiro, né? E daí a gente emprestou esse dinheiro, a gente fez a campanha, ele fez o concurso, né? A gente confiou em Deus e para a área dele de pedreiro, ele foi, na época, o único a passar na prova, o único ali a ser chamado e depois ninguém mais foi chamado, né? E nesse período ele era separado, já há 5 anos, né? Da ex-esposa dele, mas ele não era divorciado, eu era solteira, mas ele não era, ele estava separado, mas não no papel. E ficava enrolação de juízo, não tinha juíza, e aquele negócio todo, que era enrolação, e foi chegando o batismo, que era todo final de ano, chegando o batismo, né? Mas aí, para a glória de Deus, veio a juíza assinou, deu certo, e ele foi chamado para trabalhar na prefeitura. E nesse período, quando se entra na prefeitura, você pode fazer um empréstimo, né? E ele fez um empréstimo de 3 mil reais na época, né? E com esse empréstimo, a gente pagou nossas dívidas, pagou nossas contas, marcamos o casamento no cartório, casamos, né? Ele se batizou. Eu lembro que o pastor, a gente precisou uma declaração do cartório, estava marcada a data, porque era assim, o nosso casamento era no final de semana depois e o batismo era antes, no final de semana antes. Então foi feita uma reunião ali, o corpo de obreiro da igreja, foi liberado ele se batizar, porque a gente comprovou que nós estávamos com a data marcada. Marcada. Aí nós casamos, ele se batizou para a glória de Deus, né? E eu fui desenvolvendo o meu chamado na obra de Deus. Ainda dentro da igreja eu ainda era meio quente, era meio brava, meio nervosa, estourada. Estava sendo transformado. Estava transformado, né? Mas hoje eu tenho para dizer que Deus é maravilhoso, Deus transformou a minha vida. Hoje o que eu sou, hoje eu me tornei uma pastora. Eu era uma rebelde, eu era uma pessoa inconsequente, briguenta, eu era muito briguenta, né? Palavrão na boca, era assim, doce, né? E quando Deus tem um propósito na vida da gente, o inimigo ele pode até tentar, né? Mas Deus, ele
Ele tem os meios dele trabalhar, ele trabalhou na minha vida, né? Trabalhou na vida do Maurício, né? Do evangelista Maurício. E hoje, para a glória do Senhor, né? Estou como ali pastora, consagrada, né? Para honra e convencional, para honra e glória do Senhor Jesus, né? Porque nada é honra da gente, tudo é honra do Senhor Jesus, né? Mas a gente passou por um bom bocado difícil na vida, viu? É um milagre mesmo, porque se você olhar, as pessoas falam assim, porque eu, na verdade, o Senhor me chamava de ovelha negra da família, né? Por eu ter esse jeito meu, explosivo, né? Não levar desaforo para casa, né? E hoje Deus está cada dia mais transformando. Deus, é um dia após outro, né, pastor? Sim, é uma transformação, né? Diária, né? Transformação. Maurício, meus filhos também, né? Deus resgatou meu filho, né? O Fabrício, eu quase perdi o Fabrício para as drogas, né? A gente já foi um período dirigente da igreja lá em Nova Santa Bárbara, e lá, né, Deus estava honrando também o ministério da gente. Só que daí meu filho se envolveu com drogas, eu quase perdi o Fabrício para o tráfico da droga aqui. Em Cornélio, ele começou a dar um pequeno trabalho para mim, e as pessoas falavam para mim que ele não tinha jeito. Eu falava, tem jeito sim, porque promessa o diabo não toca. Então, quando Deus tem uma promessa para as nossas vidas, né, o inimigo pode tentar por diversas vezes, né, tentar a gente tirar daquele alvo, né, mas se a gente der lugar, Deus ele vem, Deus resgata, me resgatou minha vida, né, bem dizer, eu me criei sozinha, né, pastor, eu não me criei. Não tive ali o amor de mãe. Meu pai, muito pobre, muito humilde, ele achava que dando os filhos era melhor, né? Ele achava que, né, ele espalhando os filhos era a melhor coisa, né? Mas o pensamento, a simplicidade dele, né? Mas hoje, vendo hoje, ele fez um favor, porque ele me fez tornar uma mulher responsável, uma mulher que errou muito, mas que também acertou muito, né? E que tem tentado acertar. Porque todos nós erramos, todos né? Nós, né? Mas procurando acertar todo dia. Exatamente, né? Mas hoje eu louvo e glorifico ao Senhor, porque a gente passou por pedaços muito difíceis mesmo, né? Tive grandes livramentos do Senhor Jesus, né? Porque a gente, quando está no mundo, você fica a mercê do inimigo, né? Das coisas do mundo, né? E se eu não tivesse abrido o meu coração, eu não poderia estar aqui contando, né, isso, né? Então eu louvo, exalto o nome do Senhor Jesus, porque Ele é maravilhoso na minha vida. Maravilha! Bênção, bênção, bênção. Só para fazer uma correçãozinha lá, um pouquinho lá atrás, a irmã mencionou o pastor Idecaso Takayama, e quem faleceu foi o Fernando, irmão dele, Fernando Takayama. O nosso caro pastor Idecaso Takayama está vivinho da Silva e vai viver muito tempo. Eu estou dizendo isso, que eu vi numa reportagem esse dia na semana. Sim, realmente, uma reportagem foi o Fernando Takayama, de São Paulo, é irmão dele. Sim. Aí as pessoas confundem um pouquinho, ele falou Takayama, ele só mencionava Takayama. Isso, né? já é o pastor Takayama. Não foi. Esse não é Idecaso Takayama, que é o que está vivo, é o que veio em Cornélio várias vezes, né? E maravilha, era só para deixar claro aí na nossa live. Tranquilo. E a irmã, então, como foi criada sozinha, se obrigou, então, realmente a ser uma líder nata. Sim. Não é? Isso eu também, assim, não tive estudo, né? Tudo o que eu sei é a capacitação de Deus. Se eu for ver hoje, eu tenho a 4ª série do primário. Mas, né, a gente vai ficando mais velho assim. Hoje eu fiz um provão aí, estou para cumprir o ensino médio. Mas vou finalizar. Se eu não conseguir passar no ensino médio, se eu reprovar alguma matéria, fui muito bem em redação, né? Fui muito bem em redação, porque eu sei que a moça passou a nota para mim da redação. Então, por isso que eu falo, tudo que eu sei é Deus, né? Tudo que eu faço é capacitação de Deus, porque se for uma capacitação do estudo humano, eu não tenho, né? Então, quando a gente se coloca à disposição do Senhor, quando a gente se coloca a nossa vida diante de Deus, Deus vem nos capacita e a pessoa não entende, mas como é que né? Você faz isso, né? As pessoas falam isso para mim, né? Falam assim para mim,
nossa, mas você fala tão bem, né? Você escreve bem, tem uma letra bonita, como você não tem estudo? Eu falei, é Deus na minha vida. É milagre. É milagre de Deus. Porque se a gente for olhar para o lado humano, né? Não tem explicação, né? Do lado humano, né? E milagre é um ato sobrenatural de Deus, né? Tá, conta um pouquinho então para nós, depois a irmã fica à vontade para contar outros testemunhos, mas conta um pouquinho para a gente da sua chamada pastoral. A irmã já dirigiu uma igreja, que a irmã me disse, lá em Nova Santa Bárbara, né? Uma congregação e tal. Depois a irmã esteve em igrejas. Em igrejas, pelo que nota-se, como uma pessoa que tem um chamado para liderança, onde ele chega e logo começa a liderar. Sim, né? sim. Então, aonde a irmã chegava, com certeza logo a irmã já estava liderando algum departamento, já estava na frente de alguma coisa. Sim. Mas fala uma coisa para a gente, nós que estamos aí no podcast, esse tipo de situação é tranquilo ou levanta ciúmes de quem estava no lugar? Irmãs, mulheres que estavam lá, estou aqui há tanto tempo, agora chegou essa aí, já vai tomando o meu lugar, tomando a liderança e tal. Conta assim, não precisa contar nomes e nem lugares. Sim. É só dizer assim, aleatoriamente, dizer que realmente isso é normal acontecer, né? Sim, e acontece, porque comigo aconteceu muito, né? Como eu era assim, uma pessoa, digamos, leiga para os seres humanos, né? Então eu não refletia muitos assim olhares, humanamente dizendo, tipo assim, ela não tem, a gente tem que se importar, porque eu era muito rude, né? Eu não tinha desejo nenhum de participar de nada, meu negócio era ir ao culto e participar do grupo de mulheres, eu gostava muito, né? Então eu não tinha muito esse negócio de ficar querendo fazer parte disso, daquilo, né? E a gente sabe quando uma pessoa quer, você fica aquele brigueiro, não, o que cargo vai ser meu, o que cargo vai ser meu. E teve o meu primeiro ministério que eu tomei conta, foi um grupo de mulheres, né? Sim. E na época, logo que eu iria assumir, eu não sabia que eu iria assumir, né? Porque eu não almejava nada, não tinha desejo no meu coração nenhum, né? A pessoa que liderava na época entregou o cargo, né? E já começou aqueles rumores, que vai ser eu, que vai ser eu, que vai ser eu, e eu lá, e vai ser eu. Aí nós tivemos um trabalho especial na igreja, e veio uma missionária lá de Curitiba, né? E ela entregou um recado para mim, ela falou assim, olha, Deus vai entregar algo grandioso na tua mão, e você vai criar maturidade cristã, você vai aprender muito, né? E eu falei, tá bom, né? Ela falou assim, eu te vejo você em ônibus, você pregando bastante, né? E eu ela falou, não pensei comigo, nem prego você pregar no banco para tirar a palavra de Deus, né? E aí depois, passou mais um tempinho, outra pessoa confirmou a mesma coisa e já estava naquele processo de trocar de liderança que a pessoa tinha entregado, né? E foi indo. Aí eu estava na minha casa, o pastor na época, que era o meu pastor, ele foi em casa, bateu palma e veio. Ele falou, mano, a gente veio conversar com você aqui para você estar assumindo um determinado cargo, que é do Ministério de Mulheres. Eu falei, o que? Estarei um olho desse tamanho, porque eu não estava esperando realmente, eu não tinha desejo no meu coração nenhum, né? Nenhum, né? E eu falei, pastor? Eu falei, o senhor tá doido? Eu falei, eu vou catar que as mulheres vão matar tudo, né? Não dá certo, não, tá sim, Deus vai te capacitar. Eu falei, então tá bom, então eu aceito, né? Aí eu acabei pegando o ministério, sim. O ministério estava bem assim, defasado. Sim. Tinha na época, que eu me recordo, acho que 4 irmãs, mas as 4 assim, não tinha aquela frequência, desanimado, né? E eu queria, a gente quando pega um determinado ministério, a gente acha que, nossa, eu vou arrebentar. Agora vai. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas quando a gente fala isso, não acontece assim. Acontece ao contrário, né?
Eu queria fazer as coisas, eu queria, né, fazer isso, fazer aquilo, e se não fazer também, não estou nem aí, né? E não é bem assim, né? E ali Deus foi dando estratégia, Deus foi dando para mim maturidade, e Deus foi abrindo minha mente, né, pastor? Eu fui buscando Deus, né? É que o ministério começou a crescer, e automaticamente, quando o ministério começa a crescer, ali de 5 começou a ter 9, de 9 começou a ter 10, depois de 10 começou a ter 15, e resumindo assim, para eu concluir, antes de eu dizer, eu entreguei o ministério com 30 irmãs, frequente, 30 irmãs frequente. Mas nesse processo que a gente que eu estava liderando, meu Deus, era muita conversa, era muito ciúmes, era muito inveja, porque, tipo assim, quem tá, não faz. Aí quando Deus levanta alguém para fazer, quando é aquele improvável, porque para as pessoas eu era improvável, né? Era simplesmente a irmã Ana, a estourada, que, né, não vai dar em nada, não é a nossa preocupação no momento, né? Mas a perseguição era muito grande, eu fui muito perseguida, muitos ciúmes, muita inveja, né? As pessoas procuravam o pastor, que era o meu pastor na época, para falar as coisas, mas ele já conhecia a minha pessoa, né? Já conhecia quem era eu, né? Já conhecia o meu trabalho, né? E ele vinha e falava: Ana, né? Vai lá, pede perdão, eu sei que você não fez, vai lá, pede perdão. Eu não vou pedir perdão, não. Vai lá pedir perdão, Deus vai te honrar. E nisso Deus ia trabalhando. Trabalhando. E eu ia lá, pedia perdão. Então se levantou, era muito ciúmes, muita inveja, né? Às vezes a pessoa não sai, ela não sai do ministério, né? Para ser aquela pedrinha. Mas eu aprendi que aquela pedrinha que está ali te incomodando, naquela pedrinha que Deus vai trabalhar, e Deus vai te dar o crescimento, a maturidade. Eu cresci, tinha uma irmã ali que não saía, queria estar no meu lugar, e eu liderei esse ministério uns 7 anos e meio, né? Eu só entreguei porque eu saí do ministério, né? Por isso que eu entreguei. Meu esposo não quis mais prosseguir lá nesse ministério, então eu entreguei. Mas tem muita inveja, muita perseguição, muitos ciúmes, né? Porque a pessoa está ali e não faz. Mas quando Deus levanta, Deus levanta outros, aí já... Mas foi um ministério muito abençoado da minha vida, né? Ali eu pude amadurecer, né? Tenho amor até hoje de alguns irmãos, algumas Deus já recolheu, né? E outras ainda outros falam: nossa, Ana, que saudade que a gente tem de você, que você liderava as irmãs, né? Era uma bênção, porque eu sempre trabalhei com muita humildade e amor, né? Nunca fui a pessoa assim, arrogante, né? E então Deus me honrou muito, né? Me honrou muito, e eu deixei um legado, pastor. Amém, isso é importante. Deixei um legado muito grande nesse ministério, né? Fui muito abençoado, teve muito levante, né? Muito levante, a questão mesmo dos ciúmes, né? Da inveja, que infelizmente isso tem. Isso tem no trabalho, e a igreja também não está isento de ter. As pessoas quererem tá lá, mas não faz. Quando Deus levanta alguém que faz, ela quer o lugar daquela pessoa, né? Verdade. Mas ali naquele ministério, quem me colocou foi Deus. Então a gente fazia congressos muito bonitos, congressos que foram muito reconhecidos em toda a região, né? Então eu louvo a Deus, né? Pelas bênçãos que Deus me derramou sobre a minha vida, sobre esse ministério que eu liderei durante 7 anos e meio, mas a inveja é um negócio dele. Verdade. Mas Deus realmente honrou, mostrando que a irmã realmente foi chamada, né? Que já tem um chamado. É aquilo que eu disse, né? A pessoa que tem um chamado, aonde ele estiver, ele vai liderar. Aonde ele estiver, aonde que ele chegar, pode até querer ficar no último banco, mas logo ele estará liderando. Tá, gente, para a gente concluir, conta para a gente a sua vinda para a Assembleia de Deus Nacional, a igreja ADN, e como que foi a irmã assumir hoje o abençoado trabalho de Deus que está nas suas mãos, lá em Vila América. Mas conta para a gente alguns perrengues, porque para chegar no milagre, tem que ter perrengue, não tem? E o tema do nosso podcast é milagres. Então, conta assim rapidamente, não, o que vem na sua mente agora, é o histórico, quais são
o que a irmã precisou enfrentar, né? As adversidades, as dificuldades, o que a irmã tinha em mente, o que já conseguiu, o que estava em mente. Amém. Fique à vontade. Amém. A nossa vinda para a ADN foi assim, foi bênção, né? A gente, foi bênção para mim, eu queria estar e no momento meu marido não queria, estava aquela divergência. Mas daí, através da vida do pastor Rosinei, né, ele me procurou, falou, olha, você tem que procurar primeiro a Maurício, porque eu estou de boa, né? Mas ele foi lá em casa, conversou, né? A gente tirou algumas dúvidas, né? E deu certo, né? Assumimos ali a Vila América, né? A dentro de Vila América. Mas logo após que a gente assumiu, a gente foi taxado que nós ali estávamos descendo para a Vila América, porque a gente queria morar na casa, né? Que a gente estava indo por interesse da casa, né? Que isso não ia dar em nada, porque era interesse, né? Porque a gente queria sair do aluguel, e que qualquer pessoa sairia do aluguel, faria a mesma coisa, né? Pela casa, né? Então a gente foi vários comentários maldosos dessa forma, mas a gente não se importou, nós descemos lá, assumimos a Vila América, não tinha crente, né? Você pegou por fé. Por fé mesmo. Passou um vento por lá, né? Então, passou. O pastor anterior rapelou a igreja. Rapelou tudo. E você ficou com uma chave na mão só, né? Exatamente. Esse é o milagre, né? Milagre. Sem contar as afrontas também que a gente enfrentava no nosso culto, a gente tinha que escutar coisas desagradáveis, né? Eu queria que você contasse sobre isso. O pastor anterior ficou morando no fundo da igreja, ele ficou mais ou menos mais de 6 meses. E ele nem era da igreja mais, não era da igreja, não estava mais na igreja, mas ele estava morando no fundo da casa, e a gente tinha toda aquela privação de poder fazer as coisas na igreja, porque estava lá morando no fundo, né? Ficou acho que mais de 6 meses a gente fazendo culto lá, eles morando, utilizando a casa, sendo que já não estavam mais no ministério por opção deles. Eles resolveram sair, né? E a gente teve todo um problema para estar saindo de lá, mas vencemos, saímos, não foi fácil, né? Ficou algum tempo lá, lá no fundo, mas para a graça de Deus eles saíram, né? E logo depois que eles saíram, a gente mudou, mas antes da gente mudar, eu não recordo, acho que o Maurício teve AVC antes de a gente mudar, não foi? Acho que foi, eu acho que foi antes, né? Antes, né? Tava tudo bem, tudo maravilha, tudo muito contente, né? Com esses nó menor, que o pastor morando no fundo lá, né? Tal. E meu esposo sofreu um AVC, né? E nessa época, minha netinha também nasceu, né? Foi logo em seguida, meu esposo teve AVC, né? A minha netinha nasceu, né? E passou um período de muita tribulação, ela veio a falecer, e a gente lá, eu e meu esposo, quando logo deu AVC, praticamente eu fiquei meio que sozinha, né? Lógico, a gente teve o apoio do reverendo Eliezer, da pastora Cadilena, da família nos cultos nos sábados, mas nos outros nós estávamos lá, né? O pastor lá no fundo, né? Muitas vezes atazanando a gente recebendo palavras, né? Que nem compensa mencionar, né? A minha netinha faleceu, né? Decorrente aos probleminhas que ela teve, e o Maurício no processo ainda muito lento de recuperação, né? Então, mas logo após, Deus foi abençoando, a gente fazia culto sozinho na igreja. É verdade. Né? E eu usava a tática assim, fazia live e eu dizia assim, ó, os irmãos que estão aqui na igreja vamos ficar de pé. Por fé. Os irmãos hoje não querem oportunidade. Os irmãos que estão aqui hoje querem ficar quietinhos. E vamos recolher oferta. Não tinha nenhum crente para recolher oferta. Tudo era pela fé, né? Então, mas Deus foi honrando, né? E com isso, Deus foi trazendo as pessoas para a igreja, né? Hoje a igreja está uma bênção, né? Eu tenho trazido cada vez mais pessoas, né? E logo depois a gente fez fomos ali consagrados na convenção, né? Que é uma bênção também, né? E hoje nós estamos ali para a glória do Senhor Jesus, para a igreja aqui já com quase 20 pessoas, né? Aqui não tinha ninguém, você ficava falando, vamos levantar, não tinha quem levantasse. Não tinha ninguém fazia culto. É um alívio, né? Pela fé mesmo.
Mas para chegar hoje, agora falar, as pessoas acham que mas não é fácil não. Não é fácil não. É muita luta. Teve ali esse processo das pessoas caluniar, muita calúnia, de que a gente veio interessado por casa. Aí depois teve o processo do pastor ficar lá no fundo, a gente sendo afrontado por eles, né? E parecia que a coisa não andava, porque parecia que tinha uma coisa, uma batalha muito grande. Mas enfim, quando Deus está no negócio, né, o inimigo vai levantar as pessoas para criticar, para caluniar, para tentar desanimar. Mas quando a gente tem um chamado, não adianta, Deus honra e Deus tem honrado muito mais. Luta vem, mas faz parte do evangelho, do processo, faz exatamente. parte do processo. A gente está muito feliz. Muito bem. E aí, ultimamente, a irmã estava procurando emprego, né? Ultimamente, agora bem recentemente, sim. Né? Nós até, no programa que nós temos diário, nós ajudávamos em oração. Sim. Eu não citava o seu nome, mas na minha mente eu estava pedindo para Deus abrir uma porta de emprego. E hoje a irmã está empregada, né? Glória a Deus, foi empregada, registradinha. Que bênção. Não foi fácil, né? E interessante que quando a gente está à disposição do serviço do Senhor, parece propostas tentadoras. Sim. Eu tive proposta de trabalho, duas delas, uma delas era para ser babá, né? Com salário de quase R$3.000. Mas quando a pessoa falou para mim, ela numa casa de uma juíza, inclusive, ela falou do horário, falou, não posso, me perdoa, não posso. Não, por quê? Eu não posso, eu estou na frente da obra, isso, né? Tem pessoas que dependem de mim, eu não posso, posso. O outro foi num outro lugar também, né? Estava combinado certinho, fiz o teste, fui muito bem, né? Fiz um teste de caixa, eu nunca tinha trabalhado em caixa, né? Fui muito bem, mas ao chegar de tarde me passaram que o horário meu seria mudado, ele ia ser das 8 às 7, eu também não posso. Né? E só vinha proposta de horários que eu não poderia estar assumindo. Poderia sim, eu poderia assumir. Mas eu tinha assumido um compromisso com Jesus primeiramente. Quando eu assumi um compromisso com Jesus, primeiro é o Senhor. Prioridade, e as demais coisas me serão acrescentadas. Então eu fui ali só negando trabalho. E esse último aí foi uma luta para entrar por causa do estudo. Sim. Porque hoje eu não estou como vendedora, eu trabalho numa loja, mas eu estou na limpeza. Toda a vida fui de limpeza, não me vergonho disso, é um trabalho honesto como todo outro, né? Mas é o que eu busquei naquele momento, é o que Deus preparou, mas foi um processo difícil. Por causa do estudo, quase que eu não consigo pegar. Pois é. Mas a irmã também é uma vendedora nata, né? Sim. E logo... já estou vendendo cartão. Hoje eu vendi 2 cartões. Tá vendo? Já mexi no computador, no sistema para fazer o gerente me ensinou, sim, fiz sozinho, fiz o cadastro, já consegui fazer, já vendi 2. Já foi logo você já está no departamento de vendas. Já foi R$20 na minha conta, porque eu ganho fazendo esse cartão. Indicação, né? Isso, eu ganho, né? Então, assim, é um milagre mesmo. Deus tem trabalhado constantemente, né? E o inimigo, ele faz a pessoa não entender que o milagre vem, mas o milagre ele vem, mas ele tem um processo. A vitória tem um processo. Toda vitória tem um processo, né? Não adianta vir falar que vai suportar o processo, né? Não vem assim de mão beijada. Para Jesus não vem de mão beijada. Não. Onde lá nós somos meros seres humanos. Então, a gente tem que persistir, confiar, né? Vai vir ali o desânimo, vai vir a tristeza, vai vir os levantes, as calúnias, né? Lógico que quando eu fui caluniado, automaticamente o reverendo foi caluniado, a pastora Claudirena foi caluniada, né? Vieram muitas pessoas dizer coisas negativas em relação a vocês. Muitas mentiras, exatamente, né? Mas eu nunca dei ouvido, porque eu não sou de ficar ouvindo muito o que os outros falam, né? Eu, graças a Deus. Sua posição, né? Exatamente. Então, se a gente fosse olhar assim para isso, a gente não estaria vendo esse milagre de igreja Vila América, uma bênção. Deus está levantando e Deus tem muito mais para fazer. É só o início, né? É só o início que Ele está fazendo. Então é um milagre. Então eu louvo exato a Deus por eu estar fazendo parte dessa família hoje, né? Esses dias até, aproveitando a deixa, né? Me questionaram assim, para eu abrir uma igreja. Meu Deus. Falei, não, meu coração está em paz. Falei,
Claro. Meu coração está em paz, eu estou feliz. Sim. Né? O apoio recebido, apoio, né? Eu tenho apoio, né? Eu estou num lugar feliz, Deus tem honrado, né? Verdade. As lutas ela vêm, mas é que as pessoas ela gostam de Exato. estar, né? Mas quando Deus está no negócio, quando Deus trabalha no milagre, né? A gente não... ficar em paz, Fica em paz. Só deixar Deus trabalhar. Só Deus trabalhar, Maravilha. exatamente. E também o seu digno esposo, nosso caro evangelista Maurício, passou por esse processo também, né, de AVC. Sim. E ele, graças a Deus, está melhor, cada vez melhor, né? Está bem, Graças né? a Deus. Voltou a trabalhar também, né? Sim, voltou a trabalhar, passou por um período difícil, porque o AVC ele afeta o cérebro, né? E ele sempre foi uma pessoa muito, extremamente calma. E ele deixou ele mais calmo ainda, deixou ele mais lento ainda, né? Então ele passou por um processo muito difícil, né? Ele estava quase entrando em depressão, porque é acostumado a estar ativa, né? Mas Deus, por isso, infinita misericórdia, foi lá, está restaurando a saúde dele aos poucos. E hoje está trabalhando para a glória do Senhor, porque ele já fazia antes, né? Ele está trabalhando, graças a Deus, né? E já está melhorando a fala dele, melhorando o diálogo dele. Então, eu creio que o Maurício é um verdadeiro milagre de Deus, né? Porque nós sabemos que o AVC, ele vem de forma muito brusca, muito... De repente, né? De repente, a pessoa ali pode ficar sem falar, pode ficar com sequelas gravíssimas. E Deus foi tão misericordioso, tão bom, que poupou a vida dele, poupou dele ficar em cima de uma cama, de usar uma fralda, né? Dele ficar vegetando ali. Então, meu esposo, né? Que eu amo muito, né? É um milagre de Deus. É um grande milagre. É um milagre de Deus. Maravilha. Então ele tem que realmente estar, o nome dele tem que estar nesse podcast. Sim, Milagres. com certeza, ele é um milagre. E eu sou um milagre Você também. é um milagre. Sou um Sua milagre família também, é um milagre. minha família é um milagre. Muito bem. Para a gente encerrar, também aconteceu um milagre esses tempos atrás, aí, que você está envolvida nesse milagre, que é a reforma que você enfrentou ali na Vila América. Você enfrentou uma reforma primeiro de pinturas, mas depois você encarou uma reforma de bancadas. Não é? E encarou uma promoção. Sim. Fala um pouquinho sobre essa promoção, que também foi milagre, e para continuar pagando, continua sendo um milagre. Exatamente. Os bancos da igreja estavam assim, por passar os anos, até a gente vai criando ruim, vai deteriorando, né? Quando dirá uma coisa matéria, né? Os bancos estavam assim, depois do tempo, estavam muito desgastados, estavam rasgados, estavam esfalerando, e aquilo lá estava... São cadeias, né? Cadeias almofadadas. Isso. Aquilo lá estava me incomodando bastante, né? Mas como a gente não tinha uma entrada suficiente para estar fazendo reforma, Deus colocou no meu coração ali para a gente estar fazendo uma promoção de pizza. E promoção, a gente sabe que é um negócio complicado. Levanta 1.000 para vender, mas não se vende 10 pizzas, né? Então, foi bem complicado, né? Mas a gente ali, com muita luta, a gente conseguiu vender algumas, chegou o dia da entrega, tinha muitas pizzas, né? Mas a gente conseguiu cobrir a padaria e conseguimos ali pagar a primeira parcela do rapaz da reforma dos bancos, né? E aí Deus trouxe algumas pessoas na igreja, essas pessoas se uniu, né? Que eu vou mencionar os nomes aqui, que é a missionária Lenir, que é o presbítero Antônio, né? Eles se juntou, foi vendendo ali, foi vendendo para um, vendendo para outro, vestir a camisa ali, foi vendendo, né? Alguns irmãos também ali deu uma despertadinha, foi vendendo, mas por fim precisei baratear um pouco a pizza, porque estava próximo do vencimento, né, dela, né? E aí eu tive que fazer, uma era 30, tinha que fazer 2 por 50, né? Então a gente investiu um pouco do dinheiro do bolso da gente também, para poder... É sempre assim, né? Pastor é sempre assim. Sempre assim. Então, a gente concluiu a primeira parte, mas nós estamos na luta ainda de finalizar a última... Outra parcela, né? Que é outra luta. Mas eu creio que esse mesmo Deus de milagre que atuou para a gente conseguir pagar a padaria completa e dar a primeira parte, esse Deus de milagre vai agir para a gente concluir. Mas foi luta, os bancos estão lá, é um milagre, eu olho para os bancos, eu fico muito feliz, né? A parte crítica da venda, a gente nem me lembra, eu nem me lembro mais, eu me lembro ali, do vendo o banco bonito,
Mas daí eu me lembro que eu tenho uma dívida para ser quitada ainda. Não terminou ainda. Não, ainda não. Mas está no processo do milagre. Processo do O milagre milagre. está, Mas vai metade acontecer. já está andado, agora mais a metade termina. E glória Eu a Deus. creio. A igreja está Ah, linda, pintamos a igreja, né? O meu esposo Jesus Maurício foi lá, pintou a igreja, é uma igreja bonita, muito né? bonita. Tá bem arrumadinha, a gente fez bastante melhoria, tudo para a glória do Senhor Jesus, né? Reservou a porta, né? Isso, a porta frontal. reservada lá, com a pintura bonita, né? E aos poucos Deus está enviando os irmãos, né? E eu creio que muitos outros milagres vão acontecer, né? Inclusive a gente batizamos cinco uma almas, bênção, no primeiro né? batismo batizamos 2, nesse batizamos 5, já tem aí 2 ou 3 candidatos que a gente está orando, já estão indo para a igreja. Amém. O próximo, em nome de Jesus, nós vamos batizar Tem eles. candidato, Então novamente. já tem acho que 3 candidatos, né? Estou conversando com eles, né? Uns estão chegando agora, Sim, mas não são batizados. Então, se não são batizados, eu já vou trabalhando. na mente deles, né? Então eu creio que é Deus na Vila América. Então, Amém. todo esse levante lá na frente de calúnia contra a minha pessoa, meu esposo, pessoa, Sim. toda A liderança, a né? liderança toda, eu vejo que é o inimigo tentando ali abafar, não queria a vitória, a né? vitória e o milagre. Mas milagre de Deus, inimigo nenhum põe a mão, né? É fazer como o Neemias, né? O Neemias não Exatamente. deu ouvido para Sanbalat e Tobias, que vinha também contra. Né? Falavam mal de Neemias, mas Neemias não deu ouvido e foi até o Exatamente. fim e terminou. A mesma coisa lá. E pastor, nunca espere muitas vezes elogios. Não. Só crítica. A crítica vem naturalmente. Elogio não. E a gente sabe que, infelizmente, as pessoas hoje, elas não vivem muitos milagres por cultivar, pastor Eliezer, sentimentos de inveja, de ciúmes, né? Por desejar estar naquele lugar, né? Que muitas vezes a pessoa não vê a luz. Não foi Deus quem chamou ele, ele quer estar lá. Quer estar lá, É. né? E hoje, muitas vezes, as pessoas deixam de receber os seus milagres por causa de viver o melhor de Deus, tanto na sua congregação, como dentro da sua casa, por estar olhando demais para o Senhor, olhando demais para mim, e não está cuidando daquilo que Deus colocou nas mãos dele. Mas a gente que está ali tem um chamado de Deus, eu mesmo, eu não fico olhando para a igreja vizinha, não. Certo. Eu olho para mim, eu quero crescimento para mim. Crescimento é lá, né? Eu vou buscar um milagre de pessoas restauradas para a igreja. O Senhor me colocou. A igreja ou outra casa, né? A pessoa vai ter que lutar para viver o milagre de Deus. Exatamente, eu estou lutando com o milagre de Deus acontecer ali na vida dele. Amém. Está vivendo Está já. vivendo. Nós vamos ver muito mais. Em nome de Jesus. Maravilha. Queremos agradecer a participação da pastora Ana Maria Machado por ter atendido o nosso convite para esse podcast. Tenho certeza que foi muito produtivo. E que os nossos irmãos, os nossos ouvintes, os nossos internautas foram edificados. Amém. Também. E que outras oportunidades surjam, né, da irmã voltar aqui para outros fins, né, para outros debates. Amém. Ou uma outra convite aqui para um outro podcast, num outro tema. Sim. Né, estará sempre aí à disposição. Sim. Tá bem? Em nome de Jesus. Então, muito obrigado por estar com a gente aqui. Obrigada. Tá certo? Amém. A irmã pode, se quiser, dirigir-se aos nossos internautas para fazer a sua despedida com eles. Quero agradecer a todos vocês aí que vão estar ouvindo, vendo, né, esse podcast aí, né? E pode parecer um testemunho simples, mas se você pegar ele e levar para dentro do teu coração, é um milagre de Deus, né? Deus ele trabalha de várias formas. Então, né, se deu errado lá no passado na tua vida, né, persiste, fique firme, não olhe para trás, você vai viver o teu milagre. Eu vi o milagre da instalação na vida do meu filho, que eu quase perdi para as drogas, para o tráfico, né, o meu filho Fabrício foi jurado de morte, né, para os traficantes, mas o mesmo traficante que ali jurou meu filho de morte, eles se abraçaram, eles se converteram, eles se abraçaram, Deus preparou o encontro. Hoje meu filho não está ainda na igreja, mas eu creio que ele vai retornar. Então mantenha sua fé em Cristo, né? Não desista, fica firme, né?
que como eu vivi o meu milagre da minha forma, você vai viver o teu milagre da forma que Deus vai preparar para você, tá? Então Deus possa abençoar, né? E eu agradeço muito a oportunidade da reverenda Efésia, a pastora Cadilene, ter me feito esse convite, estar aqui, né? E que Deus possa abençoar todos vocês, em nome de Jesus. Até breve. Maravilha, pessoal, esse foi mais um podcast. Aqui o tema Milagres com a pastora Ana Maria Machado. Se Deus permitir, retornaremos na próxima segunda-feira. Forte abraço, Deus abençoe e a paz do Senhor a todos.